Olha a pergunta agora, em vermelho. Qual a velocidade de consumo do álcool em massa? Em massa? Então não é 1 dividido. Mantemos os mesmos 20 segundos aqui. 20 segundos de tempo. Não, eu preciso calcular a massa. Que massa? A massa molar, a quantidade em massa que eu tenho aqui do álcool. O álcool é esse aqui, que é o etanol. Isso é oxigênio, isso é gás carbônico. Aquilo é água, o etanol só pode ser esse aqui, o álcool, né? Muito bem, então como vamos fazer? Primeiro, então, necessário saber aquilo que nós já vimos exaustivamente, né, que é calcular a massa molar. Então, como é calculada a massa molar? Então, aqui eu tenho 2 carbonos, 2 vezes 12. 12. E aí isso aqui é tabela periódica, não precisa estar decorando, ou já recebe pronto. Então, 24. Hidrogênio, tenho 6, cada hidrogênio é 1, 6. E oxigênio, tenho um oxigênio no álcool, e cada oxigênio é 16. Então, mais 16. Isso aqui vai dar 46 gramas. Então, a massa de 1 mol deste álcool, 1 na frente, então só tenho 1, 46 gramas. Então, como que eu faço a velocidade? A velocidade vai ser, para ver aqui, em massa, 46 gramas dividido por 20. Não é a velocidade molar, agora a velocidade em massa vai ser, aí faz a divisão, 2,3 gramas por segundo. Então, este álcool aqui, essa quantidade de álcool é 46 gramas. E em 20 segundos, que é o tempo que leva, ele vai consumir 2,3 gramas por segundo. Então, aí a velocidade do consumo de álcool em massa. Vamos fazer a mesma coisa aqui, aproveitar esse espaço e vamos fazer assim, 4. A mesma pergunta, vamos fazer a mesma pergunta para a água. Então, qual a velocidade de consumo? Só que a água não é consumo. Então, a água é produção. Então, a água produz. Então, qual a velocidade de produção da água em massa? O que a gente precisa saber? Quanto de água tem aqui? Tem 3 mol. E quanto que é cada mol de água? Fazer a continha. Então, isso é a quantidade de água que nós temos. Então, qual que é a água? Vamos colocar aqui. Primeiro, H. Quanto de H eu tenho? 2. Vezes 1, 2. E quanto de oxigênio eu tenho? 1 vezes 16, 16. Total de 1 mol de água, 18 gramas. Mas eu não tenho 1, eu tenho 3. Então, vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, 54 gramas. Então, está sendo produzido 54 gramas de água em 20 segundos. Então, velocidade de água é produção. Estamos produzindo formação. Estamos formando 54 gramas de água. Então, a sua velocidade vai ser 54 sobre 20. Então, dá 2,7 gramas por segundo. Aí calculamos a velocidade molar e a velocidade em massa, tanto de formação como de consumo. Mas esse exemplo, né, dentro ainda da combustão do etanol aí, vamos ver mais esse exemplo. Combustão do etanol. Agora em volume. Muito bem. Volume nós só podemos usar para gás. Então não posso usar, só vou usar aqui para oxigênio, que é gás, ou para gás carbônico, não já diz gás carbônico. Muito bem, nós temos uma constante.
1 mol de qualquer gás, para nós vamos usar este número aí, 22,4 litros. Tá? Aí quando você fizer a faculdade de Química, pode ser que tenha alguns númerozinhos um pouco diferentes. Mas por enquanto nós temos isso aqui. Qualquer gás, então, o gás que nós vamos estudar aqui, nós vamos usar esse valor aqui, 1 mol. Então, o que nós temos aqui? Vamos vamos fazer uma pergunta em cima do gás carbônico. Então, seria a pergunta 5. Pergunta 5 aqui seria assim. Qual a velocidade de formação do gás carbônico? Agora, em volume. O gás carbônico pode ser em mol? Pode. 2 dividido por 20. Ele pode ser em massa? Pode também. Só calcular a massa, dividir por 20, eu tenho a velocidade dele. Sempre por 20? Não. 20 é esse exemplo que nós estamos fazendo. É o tempo deste exemplo. Mas pode ser 10, 15, 30, 50, 1 hora, dias, pode ser qualquer tempo. Nós estamos usando um exemplo geral para demonstrar todas as formas de velocidade aí. Então, o que nós temos? Qual a velocidade de formação do gás carbônico em volume? Muito bem. Eu tenho que 1 mol tem 22,4 litros. Quantos mol eu estou formando aqui? 2. Então, se 1 é 22,4, 2 é 4. Então, primeiro, nós temos que fazer velocidade, quantidade dividido por tempo. Quantidade de quê? Quantidade de volume, de litros. Então, bem clássico, né? Pode fazer uma regrinha de 3, ó. 1 mol, 22,4. Quantos mol eu tenho? Se fosse água, mas água a gente não usa para volume. Então, 2 mol, X. Pode fazer aquela cruzadinha, regra de 3. Quem está com probleminha, regra de 3, visita o canal lá, tem regrinha de 3 lá para fazer. Então, 22,4 litros, só dobrar, né? 44,8 litros. Muito bem. Então, eu tenho que eu formo aqui 44,8 litros. E isso aqui, dividido por 20, aí vai dar 2,24 litros por segundo. Então, esta quantidade aqui vai formar um total de 44,8 litros. E como que forma? A cada segundo forma 2,24 litros. Então, aí a velocidade em volume litro por segundo. Vamos ver mais um exemplo. Agora, com a velocidade em quantidade de matéria. Então, agora vamos ver aqui em quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Por exemplo, uma dúzia é 12. Se eu tiver uma dúzia de ovos, 12 ovos. Se eu quero saber a massa de 12 ovos, coloca no balanço. Mas eu tenho ovos de codorna, de galinha e de avestruz. Então vão dar massas diferentes. A dúzia de cada um é diferente. Muito bem. O que é um mol? Um mol é uma quantidade, como a gente conta essa dúzia. Eu tenho 1 milheiro de tijolos, 1 milhar de tijolos, 1000 tijolos. Eu tenho 1 milheiro de pregos, 1000 pregos, mas as massas deles vão ser completamente diferentes. Então, 1 mol é esta quantidade de partículas. Na verdade é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, um número bastante grande. Que partícula? Por exemplo, se eu estou falando de um composto, então, este aqui que tem 1 mol de álcool aqui,
Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas deste álcool, certo? Muito bem. Então, se eu quiser calcular a velocidade, o que eu vou fazer? A velocidade, daí nós estamos usando aqueles 20 segundos, voltar a falar que 20 segundos é esse aí, o tempo que foi dado, né? Então, se eu quero calcular, por exemplo, vamos fazer o oxigênio. Nós fizemos com o oxigênio assim. Então, vamos fazer a pergunta número 6. Qual a velocidade de quê? De consumo. Por que consumo? Porque está nos reagentes, então ele está sendo consumido. De consumo do oxigênio em que? Em número de moléculas. Bom, primeiro eu tenho que saber quantas moléculas ele tem. 1 mol de moléculas tem 6 vezes 10 a 23. Quantos mol de moléculas nós temos aqui? 3 mol de moléculas. Então, é só fazer a mesma coisa, uma regrinha de 3. 1 mol igual a 6 vezes 10 a 23. 3 mol vai ser o quê? 3 vezes 6, aí faz a continha, a regra de 3 simples, ou só multiplicar direto, porque aqui é 1. 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. Pode deixar assim mesmo, porque vamos dividir ainda pelo 20, né? Então, tem 18 vezes 10 a 23 moléculas nós temos de oxigênio aqui. 3 mol. Muito bem. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir, a velocidade é quantidade, dividida por tempo. Então, vai ser 18 vezes 10 a 23, dividido por 20. E como que eu faço essa conta? Essa conta você pode fazer de 2 jeitos. Tem dúvida, visita o canal e vê lá o que vamos ver. Notação científica, potência de 10, como se faz. Mas aqui nós vamos fazer assim. Você pode fazer um zero aqui, ó. Você pode cortar um zero daqui. Então, em vez de 23, 22. E faz 18 dividido por 2, 9. Posso fazer assim? Pode. Vezes 10 a 22. Então, tirei um zero daqui, um 10 daqui e um daqui. 10 a 22. O quê? Moléculas por, não é mol, moléculas por segundo. Então, o oxigênio está sendo consumido na velocidade de 9 vezes 10 a 22 moléculas por segundo. Certo? Então, agora, hora de trabalhar.